A paz do Senhor, meus irmãos, né? Como foi cancelado nossos cultos, eu resolvi fazer um resumo da nossa liçãozinha de hoje e passar para os irmãos alguma coisa, né? A liçãozinha número 11, né? Que trata sobre o homem do pecado, né? O homem do pecado, né? Muitos já ouvimos falar, né? Ele tem vários títulos, né? Como o homem do pecado, o anticristo, né? Vários outros títulos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, né? Sobre quem é esse homem do pecado, né? Que está aqui na nossa liçãozinha, né? A qual o texto áureo da nossa lição diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, né? Amém, né? Então o homem do pecado, ele é a encarnação máxima da maldade, né? O próprio Satanás é vestido de homem, né? E será destruído por Jesus, o homem perfeito, né? Graças a Deus, né? A nossa leitura bíblica em classe, ó, está aqui no livro de 2 Tessalonicenses, a qual os irmãos podem abrir em casa, estudar, né? 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, os 15 primeiros versículos, né? Versículo 1 ao 15, do livro da Epístola de Tessalonicenses, né? E então o objetivo da nossa aula hoje é esclarecer quem é o homem do pecado, né? Quem é esse indivíduo que a Bíblia fala tanto, que viria se manifestar nos últimos dias, né? Um homem cujo espírito já está na terra, né? A Bíblia, a própria lição fala que desde o começo do mundo, né, esse homem já agia, o espírito dele já agia no mundo, né? Como lá no Gênesis 4, que fala sobre Lameque, né? Fala sobre outros pecadores, né? Outras pessoas que eram usados pelo maligno para fazer o mal. Eles eram usados, eles eram como se representasse que eles tinham neles esse espírito maligno, né, que é o espírito do anticristo, né? Então a nossa Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer o mal nos últimos dias. A sua identidade, natureza, missão opõe-se frontalmente à identidade, natureza e missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Então o homem do pecado, ele veio para opor-se a Deus, né? Ele veio para fazer tudo ao contrário do que Deus queria fazer, o que Deus vai fazer ainda um dia, né? E nós vamos aprender alguma coisa a respeito disso agora, né? O nosso primeiro tópico fala sobre o homem do pecado, né? Que enfoca sobre a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado, né? Então, para mim, na minha opinião, e repassar para os irmãos, né? Para nós poder entendermos um pouquinho a respeito desse indivíduo, o homem do pecado, nós temos que começar lá por Israel, né? Sabemos que Israel, ele é o relógio escatológico de Deus, né? Através de Israel que nós podemos se basear nos tempos, né? Israel foi o povo escolhido, né? Foi o povo que ganhou a salvação por eleição, né? Não é igual nós que somos pela graça, né? E o Messias, que nós sabemos que é Jesus, que é o Cristo, já veio, mas eles não aceitaram, eles ainda estão esperando o Messias, né? Eles ainda estão esperando, né? No livro de João 1, João 1, versículo 11 diz assim, que veio para os seus, e os seus não o receberam, né? Então Jesus já veio, né? Ele já veio, o Messias já veio, já se manifestou na terra para os seus, e os seus não o receberam, né? Isso também é uma atitude já do anticristo, que o anticristo, ele é um espírito que ele viria para cegar o povo judeu, né? Ele viria para opor-se a Deus e colocar a frieza, a cegueira espiritual nos judeus, né? E que fez com que eles não entendessem que realmente Jesus era o Cristo, né? E estão esperando até hoje, né? Vê que certa feita, João 5,43, né? Jesus explicando para a multidão ali, estavam os escribas, estava parte lá do conselho lá, e eles diziam, eu vim em meu nome, em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis, né? Jesus já estava prefigurando a vinda do anticristo, né? Porque ele veio e eles não receberam, e viria um no seu próprio nome, que seria o anticristo, né? E eles irão receber. E nós veremos que realmente o povo de Israel, eles estão cegos e eles estão esperando o anticristo. Assim como nós temos a nossa Bíblia, que fala a escatologia, que explica que Jesus está às portas, né? E vários sinais têm acontecido. O povo de Israel também, eles estão se baseando nisso também, só que com outro pensamento, né? E eles estão esperando. Nós cremos que o arrebatamento da igreja está próximo, e com isso o anticristo se manifestará.
né? Na própria lição, na leitura bíblica, 2 Tessalonicenses 2 e 7, diz assim, ó, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Né? Então, nós podemos crer nessa passagem que o espírito do anticristo, ou o próprio anticristo encarnado em pessoa, ele só não se manifestou ainda porque ainda há alguém, alguma coisa que o tem impedido, né? Alguma coisa que tem impedido dele se manifestar. A palavra diz assim, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Né? Então, aprenderemos o que seria, né? Esse que está impedindo do anticristo operar no mundo, que está impedindo do anticristo vir fazer guerra aos judeus, ou se manifestar como um governo único que ele será. Né? Ele será ele terá um espírito de sabedoria tão grande que ele enganaria até, se possível, os escolhidos. Né? Então nós veremos aqui, aquele que detém justiça, versículo 7, o que é? É algo que já se conhece, e agora detém a justiça. Então, aquele que detém o iníquo é uma dessas três coisas, meus amados irmãos. Só para nós ter uma visão a respeito da coisa, né? Eu vou falar a respeito de três coisas aqui, que uma das três coisas é o que está impedindo do anticristo a ascensão dele, né? Está impedindo dele se manifestar. Né? Romanos 13, de 1 a 7, fala a respeito de governo. Né? A igreja, em Mateus 5, 13. E o Espírito Santo, em João 16, 7. Então, aquele que detém o iníquo deve ser algo ou alguém que será tirado do mundo, antes que o anticristo seja revelado. Os governos serão tirados do mundo? Não. Os governos não serão tirados do mundo, porque o anticristo governará sobre muitos reinos. O anticristo será um governo. Então, o governo não pode ser tirado do mundo, pois ele mesmo ele usará o mundo através do governo. Ele será eleito por uma eleição onde ele será o único candidato. Né? Ele enganará os povos e ele será eleito, e por 7 anos ele governará o mundo. Né? 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio, a qual ele vai querer ser adorado como Deus, e os israelitas vão querer tirar ele do poder, é onde virá a segunda metade da grande tribulação, onde acontecerá todos aqueles flagelos, aqueles selos que serão abertos no Apocalipse. Né? Então, não será o governo. Seria a igreja? Seria o Espírito Santo? Não, porque ele estará aqui durante toda a tribulação e para sempre. Né? Hoje, nós somos salvos por onde? Pela graça. Né? A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Né? Isso não é de nós, né? Foi dado gratuitamente por Deus, a fé. E por ela a salvação. Né? Glória a Deus. Então, aqueles que não foram salvos hoje, não aceitaram Jesus pela fé, pela graça, eles aceitarão pela dor, na grande tribulação. Né? Então, o que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo vai estar no mundo durante a grande tribulação. Né? E ele convencerá o povo dos pecados. Né? Só que daí vai ser um pouquinho mais dura a coisa. Né? Hoje é só aceitar Jesus como Salvador. Naqueles dias, né, daqueles 3 anos e meio da grande tribulação, será o contrário. Né? Eles vão ter que morrer e não negar o nome de Jesus para poder ser salvo. Né? O que eles mataram na cruz, eles vão morrer agora. Né? O fel que eles deram naquela estopa com vinagre azedo para Jesus beber, eles vão beber na grande tribulação. Né? Será pela dor. Né? Então, o Espírito Santo não será o que está impedindo também do iníquo se manifestar no mundo, do anticristo se manifestar no mundo. Então, seria a igreja? Ela será arrebatada antes que o anticristo surja. E é o único dos obstáculos à injustiça a ser tirado da terra. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Então nós vemos aqui e podemos aprender que a igreja está impedindo do anticristo se manifestar. Né? O anticristo ele está no mundo, está pronto para se manifestar e a igreja tem impedido. Veja, meus irmãos, como nós temos valor. Como eu sempre estou louvando aquele hino ali no púlpito ali, que nós temos valor. Nós temos um valor imenso até para o mundo, porque graças à igreja estar na terra buscando, o anticristo não se manifestou na igreja na face da terra até hoje. Mas virá o dia
em que a igreja será arrebatada, aí então os laços do maligno invadirão o mundo. E aí então o anticristo, ele vai se manifestar, vai deixar crescer as unhas dele, né? Nós vemos que Israel, ele é o relógio escatológico de Deus, né? O povo de Israel, eles estão esperando o Messias até hoje. E para os irmãos ver, né, o povo de Israel, eles têm vários costumes, né? Eles ainda seguem parte da lei, né? Praticamente não seguem, porque ninguém consegue, a própria palavra diz que a lei, ela é morte, ninguém consegue seguir a lei ao pé da letra, né? Então eles buscam as festas do judaísmo, né? Eles buscam seguir as regras que tem na lei, né? E estão esperando pela própria leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, os profetas, eles esperam o anticristo, né? Eles esperam o Messias, mas nós sabemos que o Messias que eles estão esperando é o anticristo para nós, né? Uma das coisas que mostram a vinda do anticristo agora nos últimos dias é aqui, ó, o nascimento do novilho vermelho, né? Esse novilho é o novilho do sacrifício, né? Há 2000 anos, ó, vou ler para os irmãos. O nascimento da novilha vermelha é visto como um sinal do fim dos tempos em Israel. Vê só, o rabino Chaim Shaman está confiante que o terceiro templo será construído em breve em Jerusalém, né? O nascimento de uma novilha vermelha em Israel no mês passado, isso foi em 2018, foi anunciado pelo Instituto do Templo como mais um indício de que a vinda do Messias está prestes a acontecer na vida deles. Então o povo está feliz, o povo israelita, eles estão muito satisfeitos, estão ansiosos, porque em 2000 anos, né, eles fazendo inseminação artificial, eles compravam o sêmen do novilho dos Estados Unidos, injetavam numa vaca israelita, né, nascida lá em Jerusalém, Israel, eu chamo de uma vaca israelita, né? E já nasceu alguns bezerros vermelhos, né? Até eu lendo na história aqui, buscando alguma coisa na internet, eu vi que em 2017 nasceu um novilho vermelho. Eles achavam que eles estavam criando com cuidado o novilho para poder oferecer em sacrifício no sinédrio, e então tirar o pó do sacrifício para a purificação dos pecados. Mas com 1 ano e pouco de vida a novilha, ela criou pelo branco. Então a novilha não era perfeita, né? Esse novilho vermelho aqui, eles estão felizes porque ele já tem 1 ano e pouco e ele é perfeito. Ele não tem nenhuma mancha vermelha, além do vermelho. O pelo vermelho não tem nenhuma outra mancha. Não tem nem um pelinho branco, não tem nada. Ele é perfeito. E eles disseram que em 2000 anos eles levaram para conseguir uma amostra, né, um novilho como este. Um novilho que era um novilho preparado para a oferta de manjares do templo, né, para a purificação de pecado no sinédrio. Então eles estão confiantes que o Messias deles está prestes a vir, porque já nasceu uma novilha vermelha. Outro sinal do final dos tempos e da vinda do anticristo em Israel, onde nós devemos se basear, é a coroação do anticristo, a coroação do Messias, né? Tá vendo esse desenho aqui em cima desse tapetezinho branco, vermelho, né? Esse almofadinha vermelha. Essa aqui é uma coroa toda de ouro, né? Isso aqui é uma réplica, não é a foto da coroa, é um desenho, um projeto. O povo israelense, através do rabino Yohef Borge, o nome do rabino. Ele é o rabino que ele está encarregado de fazer uma campanha para arrecadar dólar, né, para fazer uma coroa de ouro, né, para preparar a coroação do Messias, porque eles acreditam que está vindo, né? Olha só, o líder judeu que afirma ser descendente da linhagem de Davi destacou a Israel New York Times, é o jornalzinho que tem lá, que a fundação do Estado de Israel e a Guerra dos 6 Dias foram milagres e que já estamos vivendo o início da era messiânica. Segundo ele, ter a coroa pronta apressará a chegada do rei. Tá vendo, meus amados? Tá vendo que uma coisa a coisa tá apertando? Enquanto nós aqui estamos brincando de ser crentes, né? Não estamos levando a sério.
Lá eles estão ao passo do gado, devagarzinho, preparando para receber o anticristo que eles acham que é o Messias, né? O mesmo rabino Yohef Borge destaca: o Messias já vive entre nós. Esse é o rabino aí. O Messias já vive entre nós, declara o influente rabino em Israel. Então eles estão ansiosos esperando a chegada do Messias, né? E olha só, aqui eu falo como heresia, né? Mas eu vou mostrar para os irmãos que a chegada do Messias acontecerá para eles, né? Eles crê, né? Segundo esse rabino fala, no ano de 2022. Recentemente, pesquisadores astrônomos anunciaram uma colisão de corpos celestes para 2022 que iluminará o céu noturno, dando origem ao nascimento de uma nova estrela. O famoso rabino israelense Yohef Borge afirma que o surgimento da nova estrela está anunciado no Antigo Testamento e marcará a tão esperada chegada do Messias. E agora? Se isso aqui eles, baseando em estrelas, né, acham que uma estrela no céu surgirá em 2022, que anunciará a chegada do Messias, ou a ascensão do Messias, né? Então é isso, né, meus amados irmãos? O anticristo, ele está às portas e nós podemos se basear pelo que Israel está se baseando. Israel é o relógio escatológico de Deus. Quando der meia-noite no relógio de Israel, a igreja subiu, né? O homem do pecado. Nesse tópico, enfocaremos a origem, os destinos e a natureza do homem do pecado, né? Então, a origem do homem do pecado, nós estamos aqui vendo, né, que acontecerá através do Estado de Israel. O anticristo, ele governará o mundo, mas ele começará por Israel, né? O anticristo será uma pessoa que surgirá em meio a crises mundiais existentes, né? Essas crises já tem hoje. Hoje nós estamos vendo que nós estamos passando pelo aperto das nações, né? Então, o seu governo se tornará em um curto espaço de tempo num forte governo mundial unificado, com sucesso. Todos os blocos de relações econômicas, políticas existentes no momento, com a finalidade de trazer paz, será reconhecido e aceito e combaterá as crises mundiais implantando um largo sistema integrado financeiro, o sistema 666 de compra e venda, né? Já está falando disso aqui lá em Apocalipse 13, né? Que viria uma besta que surgiria do mar, né? Apocalipse 13, vou ler alguma coisa para os irmãos, sabe? Diz a palavra: pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças trazia o nome de blasfêmia. Então, subir do mar. O mar é água. A água representa povos, né? O anticristo, ele nascerá dos povos, nascerá do mundo. Ele viria do mundo, o anticristo, né? E do mar da humanidade, na verdade, né? Governará o território dos 7 reinos, simbolizado pelas 7 cabeças. Governará os 10 reinos que ainda estão para se formar dentro do antigo território do Império Romano. E renovará o antigo Império Grego. É a besta semelhante a um leopardo que está no livro de Daniel, simboliza o Império Grego, né? Então tu vê que o anticristo, ele virá da terra, virá do homem, né? O anticristo. E nós sabemos que no mundo, né, existem 11 religiões. 11 religiões no mundo, né? Entre essas religiões existem seitas, heresias, denominações, né? Um exemplo, nós somos cristãos. A nossa religião, nós somos evangélicos cristãos, né? Tem um muçulmano que é semelhante, o judaísmo que é semelhante, né? Ele está esperando também o mesmo objetivo que nós praticamente, só que cegos espiritualmente, né? E o anticristo, que seria o rei que viria no cavalo branco, que seria o Messias vindo para Israel,
também poderá ser um indivíduo, ele poderá ser maçom. Né? Eu vou ler alguma coisa aqui sobre a escatologia islâmica para os irmãos, né? Para os irmãos entenderem. Né? Então o Islã considera um ser chamado Djal. Djal, um ser que é igual Jesus é para nós, né? Jesus para nós é o Salvador. E eles creem em Deus, o Islã, né? Como eles falam, Alá, mas existe um ser chamado Djal, que seria como se nós, hoje, como nós adoramos Jesus, eles veneram esse tal de Djal, né? Então, o anticristo corânico, que será uma figura maligna que supostamente retornará antes do dia do juízo, de acordo com uma descrição, dizem que ele terá um olho danificado e o outro será normal. Para alguns, o fato do anticristo ter um olho danificado e o outro normal relaciona-se à representação do olho da providência, ou o ouro de Horus, o olho que tudo vê, né? Um símbolo secreto da maçonaria que manipula o mundo. O Messias islâmico vivia para destruir Djal. Ele viria para destruir Djal e os seus infiéis, né? Em contrapartida, o Corão, agora, tá? Não é o Islã, é o Corão, o livro sagrado do Islã, também possui uma figura do Messias e de um profeta julgador que nada tem a ver com Jesus da Bíblia. São chamados de Mahdi, o escolhido Messias, que voltaria junto com Isa. Isa seria Jesus para o Corão, né? Esse anticristo, esse ser viria para matar todos os infiéis pela verdadeira fé islâmica. Curiosamente, esse Messias do islamismo, chamado de Mahdi, possui várias características iguais ao narrado na Bíblia, seja um líder islâmico, seria, no caso, um líder islâmico que viria, né? Aqui a gente pode entender que o anticristo ele vai vir para quê? Para opor-se a Deus, para pegar o povo de Israel e fazer o povo de Israel sofrer, né? Contrapartida, lá o Corão, né, o livro do Islã, o anticristo ele já tem cegado aquele povo para esperar ele também, mas eles acreditam que, né, o Corão, né, o livro dele sagrado, né, essa guerra santa é tudo coisa que Deus quer, né? Existe uma regra no livro deles que diz que se um islamita matar um israelense, ele irá direto para o paraíso. Ele não passará por nenhum tipo de julgamento e com direito a 7 virgens para estar com ele no paraíso. Né? Os irmãos veem a cegueira que eles têm, né? E então, esse tal anticristo que vai vir, que é maligno, ele vai vir, eles estão esperando ele para vir para fazer justiça, né? Porque para matar todos os israelenses, porque os israelenses não adoram a lei deles, né? O Talibã, aquelas guerras santas, aquelas coisas, eles não adoram. E eles, mesmo sendo irmãos lá por Abraão, né, eles são intrigados, são inimigos, né, entre si. Então o islamismo está esperando o anticristo para dar cabo aos israelitas. Tu vê só como é que pode, né? Dar cabo aos israelitas, que não adoram, não respeitam a religião deles, né? O segundo tópico diz assim, ó, títulos do homem do pecado, né? O título principal desse personagem é Anticristo. Está lá em 1 João 2,18. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado, e em seus dias já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra, esse que eu li agora há pouco. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-nos como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os iníquos, os incautos, né? Então vamos ver alguns dos títulos do anticristo, né? Quem é? Quem é o anticristo? Anticristo significa opositor a Cristo, né? Contra Cristo, também chamado de a besta que subiu do mar, filho da perdição, homem do pecado, a besta escarlate, a besta, o homem violento, o príncipe que há de vir, o rei de norte, o angustiador, o iníquo, o mentiroso, o enganador, um rei feroz de cara, a ponta pequena. O anticristo será um homem como outro qualquer, nascido de mulher, porém a serviço de Satanás, né? E ninguém de maneira nenhuma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então,
A grande tribulação não vai acontecer antes da apostasia e se manifesta o homem do pecado, né? A apostasia é o esfriamento espiritual, né? Nós já estamos vendo que antigamente até a sombra de Pedro curava. Hoje em dia a gente ora e muitas vezes não acontece nada. E com isso nós vamos esfriando, vamos perdendo um pouquinho da fé. Isso é o princípio de dores ainda, né? Porque virá ainda coisa pior. Porque a apostasia é não acreditar mais em Deus, né? Isso é apostasia, uma pessoa uma denominação, um estado, que não crê, que não tem mais fé, eles passam a ser ateus, né? Isso é apostasia, né? E como acontecerá isso? A igreja sendo arrebatada, quem ficar vai perder as esperanças, né? E vão ser obrigados a aceitar as leis, as regras do homem do pecado, que é o próprio capeta em forma de gente, né? O anticristo, né? Glória a Deus. Então, o terceiro tópico fala da natureza dele, né? A natureza do homem do pecado, né? O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido como o próprio capeta, né? Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. A força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Tu vê que ele vai enganar a humanidade que ficar, de tal maneira que eles vão acreditar que, poxa, isso aí é o verdade, como se fosse Deus. Ele é extremamente inteligente a ponto de resolver todos os problemas, né? Vê que com o arrebatamento da igreja vai sobrar casa, vai sobrar carros, né? Vai haver na rua um caos total, um caos. Os presídios, muitos presos vão fugir, carcereiros vão sumir, vão ser arrebatados. E o anticristo então ele vai, em pouco tempo, ele vai solucionar esses problemas todos. Vai inventar uma mentira, né? Que quem sabe disco voador raptou a metade do povo do mundo, ou alguma coisa ele vai inventar. E então, aqueles ímpios que não têm casa, ele vai dar casa do crente, vai dar carro, financiar baratinho, a juros zero. Olha, ele vai ser um líder extremamente bondoso de coração, que ele enganará, até se fosse possível, aqueles ainda que irão ser salvos na grande tribulação, de tão maligno que ele é, né? Glória a Deus, né? E então, né, esse é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, né? Que falou sobre o homem do pecado, né? Eu vou passar logo em seguida para fazer a segunda parte, que fala da missão dele. Bom, irmãos? Deus abençoe.